Continuando nossa discussão dos potenciais eletromagnéticos, vamos discutir agora a solução daquelas equações de onda não homogêneas. Pelo fato de ser não homogêneas, a solução vem através das chamadas funções de Green, que nós vamos definir nesse vídeo. E as soluções vão nos levar aos chamados potenciais retardados. Vamos começar com as equações que nós obtivemos na última aula, que são duas equações não homogêneas de onda, né? Equações de onda porque elas vinham desse operador, né? Laplaciano menos 1 sobre C2 D2 dt2. Quando agindo em V, isso dava menos ρ sobre ε0, que é a fonte dependente do tempo. E a equação para o A é análoga, com o operador da equação de onda agindo agora sobre o A, e a não homogeneidade escrita como menos μ0j, densidade de corrente dependente do espaço e do tempo. Essas equações são do seguinte tipo: é um operador da equação de onda agindo no potencial escalar ou então em cada componente do potencial vetorial. Genericamente, vou representar essas funções por psi. Pode ser o v, pode ser o ax, o ay ou o az. Independente do que seja, né? É esse operador. E a não homogeneidade eu vou escrever como menos 4π o f de RT de uma maneira genérica, de forma que se eu estiver colocando o psi como v, o f vai ser menos ρ sobre 4π ε0. E se eu estiver representando o psi como uma das componentes do A, o f vai ser a componente respectiva do J, né, vezes μ0 sobre 4π. Então é só uma maneira de representar genericamente. Então a ideia é a seguinte: quando a gente tem uma equação desse tipo, uma equação não homogênea, é uma equação difícil de achar uma solução particular para ela. Então eu tenho uma estratégia que é trocar a pergunta. No lugar de perguntar qual é a solução para essa equação, né, quem é o psi que satisfaz essa equação mais as condições de contorno, eu pergunto qual é a função de Green para esse problema. Se eu tiver a função de Green, como eu vou mostrar para vocês agora, eu tenho, através de integrações, a solução particular da equação procurada. Então eu vou trocar o problema por um problema que vai ser mais fácil de resolver, como nós vamos ver. Como que eu defino a função de Green para alcançar esse objetivo? Então a função de Green eu vou definir como uma função aqui de r', t e t', e ela vai satisfazer uma equação tipo onda, porque eu estou interessado em resolver essa equação diferencial, que é definida por um operador de equação de onda. Então eu vou manter esse operador, só que dessa vez ele vai agir em G. Aqui, o operador nas variáveis sem linha, nesse caso. E o lado direito, essa é a grande vantagem da função de Green. Eu vou trocar a não homogeneidade real que existe no problema, aqui representado pelas fontes, por uma não homogeneidade pontual, representada por funções delta, R menos R', T menos T', porque eu tenho um problema também dependente do tempo, né? Então, essa é a definição da função de Green. Ela satisfaz essa equação, mas as mesmas condições de contorno do problema original. Eu vou considerar o espaço livre, então vai ter ausência de superfícies nas quais eu imponho condições de contorno. Então é a solução para o espaço livre. Tá? Então eu tenho que resolver essa equação. E por que é definido dessa forma? E por que isso me permite trocar o problema de quem é o psi pelo problema mais fácil de quem é a função de Green? Acontece que se isso aqui eu acho a solução dessa equação, automaticamente eu tenho o psi, porque o psi vai ser dado por uma integral no espaço e no tempo dessa função de Green, que agora eu estou assumindo conhecida, porque eu resolvi o problema que está em destaque aqui, vezes essa não homogeneidade f nas variáveis com linha, integrado em dr', dt'. É só isso. Então, se eu acho o g,
eu tenho psi através disso aqui. O f é conhecido, é a não homogeneidade da equação original, e o g eu vou resolver com uma equação mais simples, porque a não homogeneidade aqui ela é pontual, é dada por funções delta, no espaço e no tempo. Então, essa equação ela é homogênea quase sempre, né? Então, eu posso achar a solução através de equação da parte homogênea dela e apenas casar essas soluções nesses pontos em que ela deixa de ser homogênea. Então, vai ser bem mais fácil resolver do que nesse aqui em que a não homogeneidade é distribuída no espaço e no tempo. E uma vez que eu tenho o G, eu tenho o psi por meio disso aqui. Que isso aqui é verdade? É trivial. Porque se eu venho aqui com o operador da equação de onda, vou chamar isso aqui então de Laplaciano, né? Menos 1 sobre C2 D2 dt2, agindo em psi. Eu sei o que eu tenho que ter, né? Para resolver a equação, isso tem que ser menos 4πf. Vamos ver o que dá nessa proposta, né? Esses operadores eles vão entrar na integral porque a integral é em linha, né? Então, e os operadores aqui de derivação são as variáveis sem linha. E dentro da integral eles vão enxergar apenas o g, porque o f está nas funções, nas variáveis com linha. Só o g tem variáveis sem linha. Então, esse operador atua no g. Vou escrever assim. Aqui o f. Eu só repito. Mas aqui está a grande importância dessa definição. Esse parênteses pode ser substituído então pelo lado direito. E quando eu substituir, eu vou ter funções delta no espaço e no tempo dentro do integrando. E vou conseguir fazer a integral. Então isso aqui é menos 4π, delta de r menos r', delta de t menos t', vezes f gr', t', dr' dt'. E aí, resolvendo isso, né, aqui eu vejo que o r' está variando, ele só existe quando é igual a r. Isso fixa, então, o valor de r' em r. E o integrando vai ser um f de r, e o t' faz a mesma coisa. O t' varia, só que isso aqui é zero sempre, exceto quando o t' é igual a t. Então, aqui o t' assume o valor t. Ora, eu comecei com o operador de função de onda agindo em psi e obtive menos 4πf com essa proposta de solução. E é exatamente o que eu precisava para resolver minha equação. Isso permite, então, chegar à conclusão de que o problema de achar o psi agora é o problema de achar a função de Green, um problema mais fácil. Uma vez tendo o g, eu tenho psi. Tá, então, o que eu vou mostrar para vocês no vídeo seguinte vai ser que a função de Green para esse problema da equação de onda no espaço livre, vou colocar no nosso caso, essa função de Green, que depende de r', t e t', ela é expressa como uma função delta de t menos t' menos módulo de r menos r' sobre c dividido pelo módulo de r menos r'. Vou argumentar que é isso, né, no próximo vídeo. Aqui eu vou só assumir para a gente não perder a linha de raciocínio. Ora, se isso é verdade, como ficam os potenciais? Então lembra que no caso do V, eu tinha uma equação de onda que era assim. E a minha proposta de solução então para o V, aqui então me mostra que na equação, né, genérica que eu tinha, né, o meu F, né, que aparecia ali, era menos ρ sobre 4πε0. Que a minha não homogeneidade, que eu usei para fazer a conta, né, era menos 4πf. Então, menos 4πf é igual a menos ρ sobre ε0, o f é ρ sobre 4πε0. Então, quem é o v? O v é a integral no espaço e no tempo da função de Green, que eu vou escrever aqui.
vezes a função f, que é nas variáveis com linha, vezes, agora as limites, as integrais no espaço e no tempo, né? dr' dt'. Ora, eu posso fazer essa integral aqui porque o t' está explícito aqui na função delta, então isso resolve a integral em t'. T' está variando, isso aqui é zero sempre, exceto quando o t' é tal que faz esse argumento ser zero. Então, quem é ele? T' é t menos módulo de r menos r' sobre c. Notem que se o t' for isso, eu vou ter t menos t' menos módulo de r menos r' sobre c igual a zero, né? Porque vai ser t menos t zero, esse menos com esse menos mais, e esse termo então cancela com esse. Tá? Então o t' tem que ser isso, de forma que o v de rt vai ser expresso como 1 sobre 4πε0. A integral que restou, que é a integral em dr' da fonte, que vai depender de r', vezes o t'. O t' está escrito então desse jeito, né? É fixo nesse valor, é t menos r menos r' sobre c, dr', dividido pelo módulo de r menos r'. Esse é o primeiro potencial solução do problema. Eu vou repetir essa solução depois para ficar mais claro o sentido físico dela daqui a pouquinho. Vamos escrever o A também, né? O A vem de uma equação de onda, que é escrito para cada uma de suas componentes, desse jeito aqui. Lembra que a minha não homogeneidade lá estava escrito como menos 4πf, isso faz com que o meu f aqui seja μ0 sobre 4π. Então eu escrevo a solução do A diretamente como o μ0 sobre 4π vezes o j, né? Agora é um f vetorial, né? Então eu vou ter μ0 sobre 4π, a integral, a mesma integral, a função de Green vezes a não homogeneidade, né? Novamente, né? Eu vou ter o t' fixo nesse valor, então eu já posso escrever direto que aqui eu vou ter um j de r', vírgula t menos módulo de r menos r' sobre c. Então aqui eu já fiz a integral em dt', dividido pelo módulo de r menos r' dr'. Eu fiz a integral em t' e obtive isso. É o mesmo cálculo de antes, só substituindo o f agora por isso aqui e o v por cada componente de A. Então essa é a outra solução. Vou escrever o v aqui de novo para ficar junto. É 1 sobre 4πε0, a integral do ρ de r' t menos módulo de r menos r' sobre c dr', dividido pelo módulo de r menos r'. Tem um sentido físico aqui que aparece nesse argumento temporal. Veja bem, esse v, assim como A, são avaliados em r e t. R é a posição do observador, t é o tempo do observador. E aqui está dizendo que esses potenciais em r e t vão ser dados a partir das fontes onde elas existem, que estão aqui representadas pela variável linha, r', mas no tempo anterior ao tempo do observador, por um intervalo que corresponde à distância fonte-observador dividido por c. Ou seja, esse é um intervalo de tempo que a informação leva para sair de r', onde está a fonte, até o observador em r, com a velocidade c. Então, essas soluções são chamadas de soluções potenciais retardados, porque eles levam em conta esse atraso temporal que a informação vai levar para chegar no observador. E por isso eles incorporam um aspecto importante da física do problema, que é a causalidade, né? O observador observa no tempo t o que aconteceu com a fonte no tempo anterior, né? Com dessa defasagem temporal dada pelo intervalo de tempo que a informação levou para chegar até o observador. Tá? Por isso esse argumento t menos módulo de r menos r' sobre c normalmente é chamado de tempo retardado, o que representa esse atraso temporal. Assim, as fórmulas
fórmulas para os potenciais assumem uma forma relativamente simples. É como se fosse aquelas fórmulas do problema estático, da eletrostática e da magnetostática, só que incorporando a dependência temporal e o aspecto causal dado pelo atraso temporal. Tá? Agora, no próximo vídeo, a gente vai ver como a função de Green pode ser realmente obtida nessa forma que a gente indicou aqui. Tá? Mas aqui ficou claro que uma vez que eu tive a função de Green, eu tive automaticamente a solução daquelas equações de onda não homogêneas. Basicamente, eu fiz a integral e achei o A e o V, né, que era o nosso objetivo. Então fica claro aí a ilustração da importância da função de Green. Ela nos dá a solução particular de uma equação diferencial não homogênea. E ela é definida a partir do operador que define a equação original, no nosso caso o operador da equação de onda, substituindo a não homogeneidade por não homogeneidades dadas por funções delta. É o que vai facilitar a obtenção da função g.